Queridos irmãos, em Cristo Jesus, a paz seja convosco. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade a esse maravilhoso projeto de leitura anual da Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje, meus amados irmãos, nós iremos falar sobre os capítulos 35 a 38 do livro de Gênesis, cujo tema é a volta para Canaã. E no capítulo 35, a gente já começa esse capítulo após a rebelião de Simeão e Levi, aquele morticínio causado lá em Siquém, e depois Jacó se viu obrigado a ter que fazer uma retirada daquela região para não ser vítima das tribos circunvizinhas. Então, essa guerra, digamos assim, criada por Simeão e Levi, acabaram deixando seu pai Jacó numa situação muito complicada. Então, eles tiveram que sair de lá, e sair de lá meio que às pressas. Porém, antes de sair, Jacó convoca toda a sua família e faz uma proposta para que todos os membros da sua família, retirassem do meio de si todos os ídolos. Todos os ídolos estranhos que havia entre eles, eles deveriam abandonar. Então, considere esse momento aqui um momento muito importante, um momento de arrependimento e de reforma daquele povo. O povo estava, na verdade, numa situação difícil, e Jacó deixou claro para eles que a única forma de Deus abençoar o seu retorno, a única forma deles poderem retornar em segurança, era eles se voltarem inteiramente para Deus, uma vez que Deus não aceita a adoração dividida. Então todos eles colocaram os deuses estranhos, retiraram das suas casas, das suas vidas, os deuses estranhos, e assim eles puderam ter um retorno garantido. A aplicação disso daqui na nossa vida atual é que todos nós também devemos deixar tudo aquilo que tem tentado interromper a nossa comunhão, a nossa adoração com o nosso Deus. Não devemos permitir que nada neste mundo, nada nesta vida venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, segundo a palavra de Deus nos orienta. Então foi isso que aquele povo fez naquela ocasião, sob o comando de Jacó, e assim eles retornaram para Canaã. Após chegarem em Canaã, novamente estavam os irmãos juntos, Jacó e Esaú, mas tiveram que se separarem novamente. Só que desta vez, uma separação amigável. E a iniciativa da separação desta vez não partiu de Jacó, mas partiu de Esaú. O motivo? Eles haviam enriquecido a terra, o território estava pequeno demais para comportar todos os animais, todos os rebanhos, bem como o povo que acompanhava cada um desses patriarcas, desses líderes. Então Esaú decidiu seguir para uma outra direção, e Jacó ficando ali nos territórios de Canaã. É bem verdade que a diferença entre esses dois irmãos não se dava apenas ao fato da aparência física. A necessidade também da separação não era apenas por conta das riquezas que ambos possuíam. Não, ia um pouco mais além. Isso também tinha a ver com a questão do caminho espiritual que cada um decidiu seguir desde sempre. Esaú nunca foi voltado à questão da crença no Deus verdadeiro, no Deus de Abraão e de Isaac, seu pai. Já Jacó, não. Jacó sempre teve essa fé dos seus antepassados, sempre zelou por ela. E isso fez com que o caminho de ambos irmãos tivesse um destino diferente. E agora, nesse momento, chega o ponto em que eles devem se separarem, e assim o fizeram, porém de forma pacífica, o que é muito importante. Isso nos ensina o seguinte, que na atualidade devemos aprender a conviver com as diferenças, inclusive as diferenças religiosas. Na nossa caminhada é natural encontrarmos pessoas que vão discordar da nossa fé, do nosso modo de crer,
vão até nos criticar por causa da nossa fé. Mas precisamos compreender as origens dessas pessoas, o porquê das críticas, o porquê das discordâncias e não tratá-las mal, mas procurar compreendê-la. E se tivermos oportunidade de esclarecer a elas o nosso posicionamento, por que cremos assim, por que somos assim, então devemos fazê-lo. Depois desse episódio, já chegando no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos agora o relato da preferência de Jacó por seu filho primogênito com Raquel, seu filho José. E Jacó demonstra essa preferência pelo filho e o exalta com relação aos outros filhos. E dá a ele uma túnica de várias cores, e essa túnica era uma túnica que o destacava com relação aos outros filhos. Haja vista que o material composto que compunha essa túnica, ele era um tecido utilizado por pessoas que eram de destaque na sociedade naquele tempo. E isso evidenciava a preferência dele por José, por Jacó por José. E como José era o primogênito de Jacó com Raquel, os outros filhos agora entenderam com essa atitude que Jacó intencionava colocar sobre José o direito de primogenitura que pertencia aos irmãos mais velhos. Então isso acabou criando uma situação muito difícil. Eles já não olhavam para José como antes, e isso veio despertar ciúme e também inveja. Para complicar mais a situação, José teve alguns sonhos e acabou revelando esses sonhos. Mas antes de falar do sonho, eu quero falar do perigo que eu e você, que é pai, que é mãe de família, o perigo que existe em darmos uma preferência a um determinado filho ou filha. Jamais deveremos incorrer nesse erro. Não podemos, de forma nenhuma, transmitir para os nossos filhos a preferência que nós temos para um em detrimento a outros. Isso pode trazer problemas sérios, assim como trouxe para a família de Jacó. Depois que os outros filhos perceberam essa preferência que Jacó tinha por José, isso começou a despertar ciúme neles e depois a inveja. E a inveja os levou a praticar algo terrível contra José e contra o seu próprio pai, como nós veremos lá nos textos a seguir. No capítulo 37, versos 6, 7 e 9, José conta o sonho, o primeiro sonho que teve dos feixes de trigo. E a forma como os feixes dele se elevavam e os feixes dos seus irmãos se inclinavam perante o feixe dele. Ele também conta o sonho do sol, da lua e 11 estrelas também se inclinando a ele. Ele foi repreendido dessa vez pelo pai. Mas o pai, mesmo repreendendo, sabia que Deus estava falando do futuro de José. Mas os irmãos não receberam de forma pacífica a interpretação desse sonho. Tanto um sonho como o outro revelavam que um dia, no futuro equidistante, certamente ia haver um momento em que os irmãos de José se inclinariam para ele. Então, eles começam agora a odiá-lo de forma ferrenha. No entanto, a princípio disfarçaram isso tanto de José quanto de Jacó. E chega um dia em que o pai resolve enviar José ao campo para saber notícias de como estava o rebanho. E então, José diz: eis-me aqui, e segue na estrada em busca de ver os irmãos e também trazer notícias para o seu pai. Quando eles o avistam, eles ignoram que, como os servos de Deus, deveriam dar as boas-vindas ao viajante, acolhê-lo bem, apresentar a eles a boa hospitalidade e alimentá-lo. Eles não pensaram em nada disso. Ignoraram tudo isso. Passou por alto nos seus corações o desejo de receber uma pessoa bem, especialmente um membro da família, um irmão biológico. Mas
tudo que agora tomava posse dos corações daqueles irmãos invejosos era o ódio. E quando eles o avistaram, disseram: lá vem o sonhador, matemo-lo e lancemo-no numa cova, e então veremos o que acontecerá com seus sonhos. E dessa forma, meus queridos irmãos, eles agarraram o seu irmão, arrancaram fora aquela túnica que ele estava usando, pois aquela túnica era um símbolo da exaltação de José com relação a eles, e eles passaram agora a descontar todo o veneno do seu coração naquela túnica e também na pessoa que a estavam usando. Arrancaram a túnica fora e lançaram José numa cova. Para a felicidade de José, a cova estava vazia, não havia água nela. E depois disso eles passaram a comer pão e pensar no que fariam. Pela graça de Deus, alguns deles não estavam tão à vontade assim com a ideia de derramar o sangue do seu próprio irmão. E havia um deles que tentava tirar de forma secreta ele daquela cova. Mas antes que isso acontecesse, passou uma caravana ismaelita que caminhava para o Egito, vendendo especiarias e outras mercadorias. E então Judá propõe que eles vendam o irmão para aquela caravana e não derramem o seu sangue. E assim, meus amados irmãos, nós vemos o seguinte nesse evento, que Deus começa agora a operar na vida de José através daqueles que o odiavam. E aqui a gente aprende algo muito importante. Às vezes, alguém pode ser que odeie você, pode ser que alguém não goste de você, pode ser que alguém esteja investido contra você, mas não foque nisso. Pense no que aconteceu com José naquele momento. Eles nunca imaginavam que aquela atitude de vender José como escravo para aquela caravana, eles estariam colocando José em direção ao lugar onde José seria exaltado e seria colocado no futuro como uma pessoa, a segunda pessoa mais importante em todo o império mais poderoso da terra naqueles dias, que era o Egito. Então, se alguém fizer um mal para você, faça o que a Bíblia diz. Não retribua mal por mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. José, posteriormente, vai ter a oportunidade de retribuir essa maldade, caso queira. Mas ele nos dá uma lição muito importante que no futuro, nos vídeos seguintes, nós estaremos fazendo esse comentário. Então, a história se segue. Eles vendem José. E José é levado para o Egito por aquela caravana e é vendido para Potifar, que é eunuco de Faraó. Mas eles precisavam retornar para casa. E precisavam também trazer essa triste notícia para o patriarca, que aguardava a resposta ansiosa. Ele esperava que José trouxesse essa resposta, que ele o enviara a buscar. Mas, no entanto, quem traz uma notícia catastrófica são os outros filhos. E eles agora pegam a túnica de José, matam um cabrito, rasgam ela e embebedam ela no sangue desse cabrito. E apresentam para Jacó e eles contam a ele uma história mentirosa, de que eles haviam encontrado essa túnica ensanguentada para que ele identificasse se era ou não do seu filho. E Jacó, ao ver essa túnica toda ensanguentada, toda estraçalhada, a identificou imediatamente. Ele a conhecia muito bem. E então, essa notícia traz um impacto terrível sobre o patriarca, que já era um ancião. Ele rasga suas vestes e diz as seguintes palavras: com lágrima, com pranto, descerei à sepultura até o meu filho. E então, meus amados irmãos, aqueles filhos, como já haviam decidido, eles estavam decididos a manter essa história que eles haviam criado e combinado contar assim para o pai. Mesmo diante de tamanha dor, tamanho sofrimento que causaram para o pai, resolveram manter essa mentira oculta. E assim o fizeram. E aí, nessa história, a gente pode ver o quanto que uma maldade leva a outra. Eles, quando pensaram em prejudicar José,
não pensaram no pai, não pensaram nos outros membros da família, pensaram apenas em vingança. E aí fica a dica, né? Fica a lição que a gente pode aprender com o erro desses nossos antepassados. Que nunca, jamais, devemos premeditar uma maldade para quem quer que seja. Muito menos nossos irmãos. Porque, com certeza, uma maldade não prejudica uma pessoa só, mas prejudica tantos quantos estejam ligados a essa pessoa. O efeito pode ser um efeito terrível. Inclusive, pode trazer, pode não, trará consequências a todo e qualquer autor de qualquer atitude maldosa. Tá? Fiquemos com Deus, fiquemos na paz, Deus nos abençoe e até os capítulos seguintes, se assim Deus nos permitir. A paz seja com todos.